Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é o episódio número 413. 413, episódio 413. Hoje vamos falar sobre como levar as coisas menos a peito. Sim. Temos aqui 5 estratégias que vamos propor para nos permitir viver com um bocadinho mais leveza, não é? Mais clareza e não levarmos as coisas tanto a peito. Sim, primeiro vamos discutir exatamente o que é isso de levar as coisas a peito e porque é que havíamos de o fazer menos. Não é? A conversa vai nos levar aqui por vários contextos e vai revelar estas 5 estratégias, não é, que tu trazes para este episódio e que, se tudo correr bem no final, nos vão permitir a todos levar as coisas um bocadinho menos a peito e isso acho que vai ser bem fixe e interessante. Sim. Antes de entrarmos no episódio desta semana, nós estamos quase a terminar o ano, não é? E 2025 está aí à porta. Portanto, proposta, lifetraining.pt, tem lá os nossos cursos todos do próximo ano, neuroestratégia, parentalidade consciente, coaching, e também já está lançado o Master em Neuroestratégia para quem ou estudou neuroestratégia connosco, ou fez programação neurolinguística connosco ou com outra escola. Temos um Master em Neuroestratégia que vai ser de 5 a 10 de setembro na Serra da Estrela. Num sítio maravilhoso. Num sítio maravilhoso. Portanto, para quem tiver os requisitos para fazer esse curso, espetacular. Coaching online começa em março. Parentalidade consciente, vamos ter 2 cursos como presenciais, como habitualmente, no Porto, em abril, e depois em Lisboa em setembro. E neuroestratégia vamos voltar a ter 2 cursos presenciais, em maio no Porto e em outubro em Lisboa. E são cursos que estão todos com inscrições abertas, turmas abertas, já com muitas pessoas inscritas, mas com um lugar especial para ti, que nos estás a ouvir agora e que achas que isto pode ser uma boa ideia. E no lifetraining.pt também tem uma série de propostas online, coisas mais curtinhas, certo, que também estão lá disponíveis. Certo, inclusivamente tem o acesso à nossa escola a nossa escola online de desenvolvimento pessoal, que tem uma série de cursos curtos, cursos rápidos, que acho que podem ser bons pontos de partida para quem se está a iniciar no desenvolvimento pessoal. Isso mesmo. Dito isto, vamos à nossa conversa sobre como levar as coisas menos a peito? Isso. Então aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, uma coisa que eu tenho andado a refletir sobre, uma das muitas, foi disputada por uma mãe que me estava a contar uma história sobre algo que o filho tinha dito, Sim. Filho adolescente, que era assim uma coisa, para mim, que eu via de fora, era só uma brincadeira estúpida. Sim. Mas a mãe levou aquilo muito a peito. Ok. E tanto a peito que queria falar comigo sobre isso, sobre essa situação em particular. E depois tenho pensado nisso também quando jogamos pádel, às vezes, quando tu me corriges de alguma forma, ou dás-me algum feedback. Não é correção, é sugestão. Ok, quando há sugestões. Reparo que às vezes levo aquilo muito a peito. E quando levo as coisas muito a peito, fico chateada. Ok. Não é? E o que não favorece depois o jogo em si. Portanto, eu estava a pensar nisto de como é que nós podemos levar as coisas menos a peito. Como é que podemos deixar de levar as coisas tanto a peito? Era isso que eu queria... E tens aí um conjunto de 5 sugestões. Tenho aqui 5 sugestões que foram uma inspiração de uma pessoa que eu sigo que se chama Mina B. Desenvolvi um bocadinho a partir das propostas dela. E queres ouvir
a primeira Não. posta? Ainda não. Ainda não? Não, porque queria esclarecer só aqui uma coisa. Sim, Aliás, quero esclarecer duas. Sabes que eu tenho. Tu dizes que refletes muito. Yeah. E eu esclareço muito. Esclarece Ou melhor, as minhas reflexões. Não. Eu é que tenho uma grande necessidade de esclarecimento. Então, eu acho que. Sim. Mais pessoas devem ter. Sim, eu acho que esta necessidade de esclarecimento vem de muitos anos de prática como coach. Né? Eu ando numa ação de coaching, um dos meus grandes propósitos é ajudar as pessoas que trabalham comigo a ganharem clareza. Claro. Né? A esclarecerem alguns dos seus problemas. E portanto, eu tenho aliás, acho que é desta necessidade de... No outro dia, uma aluna estava-me a dizer que uma das coisas que mais gostou em fazer um curso de neuroestratégia comigo e com a equipa da Life Training foi que eu conseguia explicar as coisas com muita clareza. E eu estava a pensar, de onde é que isto vem? Vem desta minha necessidade de esclarecimento, de primeiro esclarecer as coisas antes de avançar. Então, agora que já esclareci porque é que quero esclarecer, necessito de 2 esclarecimentos. Okay. Um é o que é exatamente isso de levar a peito, o que é que isso quer dizer, e segundo, né, tu vais lançar estratégias para levar as coisas menos a peito. Ou como deixar de levar. Ou como deixar de levar a peito. Eu também gostava de esclarecer porque é que havemos de levar as coisas menos a peito. Ok. Primeiro, o que é levar as coisas a peito? No fundo, é acharmos que é tudo sobre nós. Né? Os pontos em si, Pedro, vão esclarecer as duas coisas que pediste aqui, acho eu. Mas não é isso. E quando levamos as coisas a peito, nós achamos que as coisas que os outros fazem ou dizem diz alguma coisa também sobre nós. Sim. Ou que transmite alguma coisa. Que diz uma coisa sobre nós e que é séria, não é? Isso que é séria e que é verdade. Certo. Quando nós dizemos essa expressão de aquela pessoa leva tudo muito a peito. Não é? Muito a peito ela leva para si, não é? Transforma numa coisa Estava sobre si. Estava só a brincar e ela levou muito a sério. Sim. Mas é levar a sério e levar sobre si também, não é? É transformar numa coisa sobre si. Ok, bom, parece-me bem. Portanto, sim, consigo, acho que imaginar algumas razões para deixar de o fazer, não é? Que provavelmente vamos discutir aqui com as tuas estratégias. Para deixar de fazer é porque para jogar melhor pádel, por exemplo, é uma das razões. Eu acho que a principal coisa é como é que nós nos sentimos quando levamos algo muito a peito. Não nos sentimos bem, porque normalmente essa expressão não é utilizada para coisas fixes, não é? Por exemplo, alguém, imagina... Faz-te um elogio espetacular. Os meus filhos dizem que gostam muito de mim e eu levo isso muito a peito. Ok, fixe. Não é? Mas normalmente não é nessas situações que usamos a exprão. Mas eu acho que quando levamos as coisas menos a peito, temos melhores relacionamentos. Sim. Também. Mas não achas que... Eu vou-te clarificar melhor porque é que eu estava a fazer Agora estás a fazer mansplaining? Não, estou a fazer mansplaining de mim próprio. Sim. É que a primeira coisa que me ocorreu é que algumas pessoas que levam as coisas muito a peito poderão ter assim a intuição de dizer, a minha vida era melhor se eu não levasse isto tão a peito. Ou observo outras pessoas que não levam as coisas tão a peito e acho que, como tu disseste, têm mais recurso e mais flexibilidade e conseguem ter uma vida mais tranquila. Mas há outras pessoas que levam as coisas muito a peito e que levariam a peito tu dizeres que talvez fosse bom elas não levarem as coisas tão a peito. Porque tendem a levar tudo muito a peito. Ou seja, vão ouvir as tuas estratégias e vão achar que aquelas estratégias são sobre elas e vão levar isso muito a peito e vão dizer, a minha está aqui a dizer que eu devia não sei o quê, mas Mas ela também. E de repente vão levar isso muito a peito. Portanto, para quem estiver agora a levar as coisas muito a peito, a primeira coisa é respira fundo, respira. Eu no outro dia vi um videozinho de uma senhora brasileira que filmou uma chegada à casa e a filha, muito pequenina, devia ter uns 4, 5 anos, uma miúda muito engraçada e que tinha feito uma asneira. E portanto também chega à casa e por alguma razão que eu não percebi está a filmar a chegada à casa e a menina ela saiu outra vez para fazer... não sei, talvez, mas sei que a menina diz à mãe que, olha, eu quero-te mostrar uma coisa que eu fiz, mas primeiro, não é? Respira. Diz isso 3 ou 4 vezes de uma forma tão engraçada que se percebe que a mãe
por um lado está ali meio preocupada com qual foi a asneira, mas ao mesmo tempo está cheia de vontade de rir, porque provavelmente a criança está-lhe a devolver alguma coisa que ela lhe ensinou, né? E então eles dizem tipo, respira, relaxa. Eu achei isso muito fixe. Muito bem. Estava aqui a pensar que um ponto fulcral neste processo, como em tantos processos, é a curiosidade, né? Se nós queremos deixar as coisas a peito, de sermos curiosos em relação aos outros e em relação a nós. Portanto, eu acho que isto é um chapéu geral aqui destes 5 pontos que eu gostava de falar. Certamente há mais, mas são os 5 que surgiram hoje, com esse chapéu que todos requerem respiração, relaxamento e curiosidade. Bem, vamos a isso. Não é? Acho, não é? Portanto, primeiro não assumas, que tem a ver com aquilo que tu querias também, que era clareza. Okay. Não é? De pedirmos clareza em vez de criarmos histórias. Eu sei outra coisa que eu noto, às vezes acontece-me isso, os pais, as mães falam comigo sobre os desafios que têm com os filhos, e em alguns casos a primeira pergunta tem mesmo de ser, mas já falaste com o teu filho sobre isso? E muitas vezes, curiosamente, não falaram. Mas esse pedido de esclarecimento que tu fizeste aqui também agora é essencial para nós não preenchermos os vazios, não é? Um dos ingredientes do nosso bem-estar é o contexto. Não é? E quando não há contexto, nós tendemos a preencher o contexto, preencher os vazios na história, criamos histórias. E por alguma razão, parece que tendemos a criar mais vezes histórias, vou chamá-las negativas, do que histórias positivas. Sim, aliás, uma das coisas que eu acho muito... que é uma confirmação disto que estás a dizer, quando nas novelas, nas telenovelas, assim como em muitas séries de comédia, para tu criares ou comédia ou drama, necessitas que os personagens, que muitas vezes ocultem informação e que especulem muito sobre as razões e os significados, não é? Porque no meio dessa especulação, ou surge num caso a comédia, coisas engraçadas que são proporcionadas pelos mal-entendidos, ou noutras o drama, que são também proporcionados por esses mal-entendidos, não é? E tanto num caso como no outro, põem personagens a levar as coisas a levar a peito coisas que subentenderam ou especularam em relação, portanto, assumem coisas e agem a partir daí. Isso cria tanto a comédia como cria o drama. Qual foi... Desculpa. Não, era isso. Qual foi aquela série que vimos agora recentemente que quebrou um bocadinho essa era aquela série sobre aquelas duas irmãs que têm um podcast. Certo. Não lembro como é que se chama. Ai, Jesus, eu deveria lembrar o nome da série. Era em qual? Era na HBO? Não? Sim. Já não me Ai, quero. que mau. Não devia ter falado isso sem me lembrar. Mas, de qualquer modo, o que eles fazem ali, não é? Não leves isso a peito. Começam, né? Ela está ali, uma delas está a desenvolver uma relação com um padre. Um padre, não. Um rabbi. Como é que se diz em português? Um rabi. Sim. E há assim momentos onde falta contexto, que começam a criar as histórias, mas depois, muito rapidamente a seguir, há um pedido de esclarecimento. Sim, porque nessa série eles criaram ali um enredo engraçado, que é quando as pessoas estão a preparar para levar as coisas muito a peito, falam sobre isso. Falam sobre isso. Portanto, é isso que é esta primeira ideia aqui, este pedido de esclarecimento, e não assumirmos que as nossas histórias são a verdade. Não é? Aliás, porque muitas vezes as nossas histórias são mesmo só as nossas histórias. Não, podem estar mais ou menos longe da verdade, mas não de certeza que não são. Já te aconteceu levares uma coisa muito a peito e depois descobrires que a coisa que estavas a levar a peito nem sequer fazia muito sentido ou não tinha aderência nenhuma à realidade? Mas há coisas também, imagina, coisas que vejo acontecer, banais. Enviamos uma mensagem a alguém, vimos que a pessoa viu a mensagem, sim, mas não respondeu. E fazemos um grande filme, não quer saber. Sim, fazemos um grande filme sobre a não resposta. E a pessoa, coitada, do outro lado, está no meio do dia mais atarefado da sua vida,
Abriu a mensagem sem querer. Abriu a mensagem sem querer, achou que aquilo era uma coisa tão importante que merecia uma resposta cuidada mais tarde. E nós temos E depois, passado umas horas, recebemos a resposta e percebemos, se calhar... A pessoa está de férias e prometeu a si própria que não ia responder a mensagens durante aquele tempo. Sei lá, tantas coisas diferentes. Pronto. É um exemplo. É um exemplo. Sim. Sim. E como esse há muitos, certamente. Bom, segunda estratégia. Segunda estratégia, também muito, muito válida para pais e filhos esta, que é, tem cuidado com os teus direitos entre aspas, não é? Porque é bastante comum acharmos que os outros nos devem alguma coisa, ou porque nós fizemos alguma coisa tem que haver devem-nos respeito, devem-nos explicação, devem-nos... ou devem-nos um favor, ou alguma coisa. Olha, o exemplo que deste há pouco, devem-nos uma resposta. Devem-nos uma resposta, exatamente. Acho que essa que tenho lidado com essa muitas vezes, não é? Estando do outro lado, as pessoas acharem que eu as devo uma resposta dentro de um certo tempo e por aí fora, não é? E se nós acharmos que os outros nos devem alguma coisa, nós temos essa expectativa, então ficamos muito frustrados quando não vão de encontro a essa expectativa. E vamos levar a peito os outros não irem de encontro à expectativa. Certo. E o que é importante nos lembrarmos? Que as outras pessoas também têm necessidades. Não é? Estes exemplos que deste aqui, não é, em relação à mensagem, fala-nos das necessidades da pessoa do outro lado. Das necessidades e das escolhas, não é? Porque... Sim, mas as escolhas não surgem a partir das necessidades. Certo. Mas eu acho que às vezes nós ignoramos a necessidade do outro e às vezes ignoramos mesmo a escolha do outro, que é, por exemplo... pensando nisso, não é? Por exemplo, alguém me telefona ou manda uma mensagem e a pessoa pode achar que ou porque é uma pessoa próxima e acha que tem o direito de receber uma resposta ou de receber uma chamada de volta, ou às vezes até uma pessoa desconhecida, mas por exemplo, pode achar que tem o direito do género, eu sigo a página desta pessoa, logo tenho o direito ela tem uma página uma página aberta de figura pública, logo eu tenho o direito a receber uma resposta, não é? E ignora também, não só as minhas necessidades, como até às vezes a minha escolha de, não me apetece responder a esta pessoa, não me apetece ligar a esta pessoa, não me apetece ligar agora, não é? E às vezes acha que tem direito ou à resposta, ou às vezes acha que tem direito a uma explicação, não é? Ou uma justificação, que muitas vezes nós, por exemplo, imagina, convidas alguém para, olha, vou fazer um jantar em minha casa, ou vou fazer uma festa e gostava muito que viesses, não é? Quando é que é? É no próximo sábado à noite. E, por exemplo, tu podes achar que, como fizeste o convite, tens direito a obter uma resposta com justificação. Se a pessoa disser assim, olha, obrigado, mas eu não vou. Mas não vais porquê? Não é? A pessoa pode se tu levares a peito o facto da pessoa não te ter dado uma justificação, lá está, estás a criar condições para agora estar toda chateada. Certo. Não é? Porque achas que tens esse direito, tens direito a... Sim. Portanto, para nós não acharmos que temos esse direito, é importante tomarmos em conta aqui o lado da outra pessoa, as necessidades da outra pessoa e não fazer aquele momento sobre nós, mais uma vez, não é? Certo. Que fazemos muitas vezes essa... Estava a pensar assim em muitos direitos que nós podemos achar que temos em relação aos outros por causa de certas condições nossas, não é? Por exemplo, tenho direito a ser tratado de uma determinada forma por pessoas que são mais jovens do que eu, tenho direito a ser tratado de uma determinada forma por pessoas que são mais velhas do que eu, tenho direito a ser tratado de uma determinada forma por pessoas que têm um género diferente do meu, não é? Muitas vezes há a mulher que acha que tem direito a ser tratada de uma determinada forma por homens, ou homens que acham que têm direito a ser tratados de uma determinada forma por mulheres. Ou pessoas que, por exemplo, clientes que acham que têm o direito a ser tratados de uma determinada forma por alguém que trabalha numa loja, por exemplo. E alguns destes direitos acho que são expectativas razoáveis, porque são expectativas que conduzem à coesão social. Por exemplo, tu achas que tens o direito a ser bem tratada, com alguma deferência e de uma forma minimamente simpática pelas outras pessoas. Ou, por exemplo, achas que tens direito, enquanto condutora, a que seja respeitado, por exemplo, que o facto de chegares a um cruzamento e vires pela direita, não é, e tens prioridade, achas que tens o direito a que essa prioridade seja respeitada, não é?
Só que depois não precisamos é de levar tudo muito a peito, mesmo quando essas nossas expectativas saem agoradas, não é? Caso contrário, vamos sofrer imenso. E sofremos imenso. No geral, as pessoas sofrem imenso por causa disso, não é? Aquela velha história. Quanto mais direitos acham que estão, mais vão sofrer, não é? Claro. É isso. Sim. Tu vês, por exemplo, o que sofrem pessoas como o Donald Trump. Eu estava exatamente a pensar. A sério? Sim. Não, mas uma pessoa, aqui estava a usá-lo mesmo como exemplo. Alguém que acha que tem direito a ser tratado como o maior em todas as situações. Pá, vai haver muitas situações onde não obtém esse tratamento, não é? E depois vai levar tudo muito a peito. O meu pensamento foi Donald Trump e depois chegou até incels. Né? Como é que tu descrevia um incel? É um homem que acha que tem o direito de ter mulheres na sua vida, só que não tem. Certo. E sofre muito por isso. É uma boa descrição. E em vez de assumir a responsabilidade por isso, leva muito a peito o facto dos outros não estarem a entregar-lhe o tratamento que ele acha que merece ter. Não é? Bem, essa é importante, não é? Esta cena dos direitos. Eu acho que também é uma boa reflexão para fazermos nós próprios em certos momentos, se as expectativas que temos em relação aos nossos direitos se são adequadas ou não, não é? Se são razoáveis. Não é? Porque eu acho que há umas expectativas mínimas que são razoáveis, não é? E claro que nós sabemos que quando não temos expectativas sofremos, mas acho que às vezes há umas expectativas mínimas que em função delas e do sofrimento que gera, não é? Por exemplo, tu tens, como há pouco, tu vais, por exemplo, a um sítio onde vais estar com pessoas que não conheces. E tu achas que tens, quer dizer, a tua expectativa mínima é que as pessoas me vão cumprimentar e vão dizer olá e vão ser minimamente agradáveis. E se essa expectativa não for satisfeita, tu vais entrar um bocadinho em sofrimento. Mas esse sofrimento também te vai levar ou a dizer alguma coisa, ou a afastar-te, não é? Sim, mas lá está. Posso outra vez questionar aqui e voltar ao primeiro ponto de não assumir nenhum significado em relação a isso, de me estão a cumprimentar ou não. Não levar isso a peito. Não levar isso a peito. Ou seja, não ser algo sobre ti. Certo, isso, não é? Será que, calhar, não me estão a cumprimentar porque estão super introvertidos ou tiveram um mau dia, whatever, podem ser. Ou esqueceram-se, acharam que me conheciam. Ou receberam uma informação de que eu sou uma pessoa horrível e contagiosa. Sim. Parecem muitas as razões, não é? Mas acho que estes pontos... Eles tocam-se. Ok, queres ouvir o terceiro? Yes. Então, regula a tua ansiedade e o teu trauma aqui no fundo. Há muita gente que acredita que o mundo está contra eles. E esta lente da suspeita, a lente do medo, quando nos estamos a movimentar no mundo, fazem com que achamos que os outros estão sempre contra nós, não é? Aquela ideia estava a dizer antes, de que as histórias que contamos são sempre histórias más, que são contra nós, que nos querem mal, que acham coisas más sobre nós, não é? E de nós evitarmos usar essa lente e regularmos aqui um bocadinho essa ansiedade. E também para algumas pessoas isso pode significar decidir fazer um trabalho um bocadinho mais profundo, talvez com ajuda profissional, em relação a esta lente através da qual olham para o mundo. Ou seja, o levar as coisas demasiado a peito pode ser resultado de ter um alto nível de ansiedade ou até de ter trauma. Sim, de acontecimentos no passado que levam a ter essa reação muito no momento. E se isso for algo que é muito recorrente e que faz sofrer muito, então acho que parece-me razoável estar a olhar para trás e perceber de onde é que isso vem. De onde é que vem esta necessidade de levar tudo tão a peito? Inclusivamente coisas que não são... Sobre nós de todo. Que não são sobre nós. Sim. Interessante. Eu no outro dia estava a assistir a um jogo de handball de um dos nossos filhos e havia umas pessoas na bancada que estavam a ter um comportamento muito desajustado para com o árbitro. E eu às vezes noto esse comportamento tende a aparecer como resultado daquilo que está a acontecer no campo com os filhos deles. Claro. Né? Portanto, quer dizer, estou a levar a peito
o facto do meu filho estar ser prejudicado, ou porque os outros lhe estão a bater muito, ou porque o árbitro não sei o quê, ou porque o treinador não sei o que mais, não é? Mas às vezes até vai mais longe do que isso, é do género, pá, imagina, sou o espectador, nem tenho, se calhar, pronto, ok, gosto de uma das equipas, ou gosto de um clube, mas consigo levar a peito uma coisa, pá, sei lá, estou no estádio de futebol, que ainda é mais óbvio, não é? Estou ali no meio de dezenas de milhares de pessoas, e aquilo que está a acontecer no campo não é de todo sobre mim, mas levo aquilo muito a peito, ao ponto de poder fazer coisas horríveis e dizer coisas horríveis, não é? Porque, de repente, estou a transformar aquilo tudo numa coisa sobre mim. Pois, é? Podemos levar coisas a peito que têm a ver com os nossos filhos, com os nossos amigos, com uma equipa que nós gostamos. Sim. Não é? Uma crítica a uma dessas pessoas ou entidades torna-se também em algo sobre nós, não é? É claro que nós podemos dizer, não, é porque estão a prejudicar a minha equipa ou estão a prejudicar o meu filho. Só que se fizermos esse exame mais profundo, às vezes percebemos que, não, eu estou a levar as coisas muito a peito porque transformei isto numa coisa sobre mim. Né? O que se liga também aos pontos anteriores. Certo. Sim. Será que... Parece-me que podem haver momentos em que levarmos coisas a peito pode levar a uma ação positiva, de alguma forma, não é? Claro que sim. Claro que sim, porque quando levamos as coisas a peito, como é sobre nós, podem entrar em ação, por exemplo, mecanismos de sobrevivência ou mecanismos de proteção, e isso pode ser positivo, não é? Claro. Daí aquela minha pergunta inicial é, será que queremos sempre levar as coisas menos a peito, não é? Mas acho que aqui estás desde o início a discutir quando sentimos que isso deixou de ser benéfico, não é? Isso. Quarto. Ok. Opiniões não são factos. Toda a gente sabe isso, mas às vezes esquecemos-nos, não é? Os outros vão ter... Quando disseste que toda a gente sabe isso, era uma opinião ou um facto? acho que é o facto. Vamos fazer uma investigação para perceber. Os outros vão sempre ter opiniões sobre nós, não é? E o que nós podemos decidir é se queremos honrar essas opiniões, não é? Ligando aqui conversas que temos tido sobre feedback, por exemplo, não é? de honrarmos, de querermos fazer alguma coisa com aquela opinião, ou se queremos simplesmente descartá-la, não é? E percebemos que temos sempre essa hipótese de descartar uma opinião, não precisamos de levá-la a peito, não precisamos de fazer nada com essa opinião, e de percebemos que as opiniões dos outros falam-nos acima de tudo sobre as suas necessidades e não são o nosso peso para carregar, não é? E claro que quanto mais próximas as pessoas estão de nós, mais provável é que seja adequado honrar as opiniões, mas mesmo honrando uma opinião não é um fardo para eu carregar, não é? E honrar a opinião pode continuar a ter como base a ideia de que esta é a opinião desta pessoa. Certo. Não é? E que não é um facto, é uma opinião. Eu, ainda há umas semanas na certificação em coaching estávamos a ter uma discussão sobre isto e eu estava a propor que uma prática interessante pode ser nós habituar-nos a mentalmente fazermos anteceder aquilo que as pessoas nos dizem de eu acho. Ou seja, alguém diz-nos, tu és um palerma. E em vez de eu deste lado ouvir... Como uma afirmação. Ouvir como tu és um palerma, ouvir como eu acho que tu és um palerma. Porque muda bastante. Muito. Este eu acho lembra-me que, ok, isto é aquilo que a pessoa acha sobre mim, que é diferente de ser um facto sobre mim. Né? E esse pequenino distanciamento às vezes é o suficiente para não levarmos as coisas tão a peito e podermos utilizar mais, como propuseste no início, alguma curiosidade que é que interessante que esta pessoa acha que eu sou um palerma. O que é que ela terá observado? O que é que terá avaliado? O que é exatamente ser um palerma para ela? E podemos fazer algumas perguntas e às vezes isso é o suficiente para criar aqui um espaço, não é? uma almofada de proteção que me permita não levar as coisas logo muito a peito. És um palerma, o que é? Tu é que és? Em vez disso ser ouvir, esta pessoa disse, eu acho que tu és um palerma. Deixa-me descobrir porque é que ela acha isso. Acho que isso é uma excelente alteração para fazermos assim mentalmente. Sim.
não é? Pá, sabendo que às vezes as pessoas nos vão comunicar factos, não é? Porque isto às vezes pode se transformar num problema, não é? Que a pessoa diz, pá, a Terra é redonda, e eu deste lado ouço, a pessoa disse, eu acho que a Terra é redonda, não é? Pronto, que é a opinião dela. Não é? Só que há algumas opiniões que podem ser muito fundamentadas e até podem ser comprovadas. E há outras coisas que são mais especulativas e subjetivas, e essas serão mais claramente uma opinião. Certo. Mas nós também podemos, com a nossa comunicação, nós agora estamos a falar mais sobre como é que eu posso deixar de levar as coisas a peito. Mas também posso pensar como é que eu posso comunicar para os outros não levarem o que eu estou a dizer tão a peito. Não é que seria isso, em vez de dizer tu és um palerma, também posso dizer que olha, tu comprometeste-te a fazer X e não fizeste. E perguntar quando é que vais fazer, por exemplo. Okay. Mas isso às vezes sai como, pá, és mesmo um palerma, não fizeste aquilo e és um palerma. Sim, ou até a explicar logo, olha, eu observei que tu nesta situação disseste isto e para mim isso é ser palerma. Ok, mas ainda assim estou. Sim, mas ainda assim, sim, existe ali uma possibilidade da pessoa levar a peito. Ok, mas pelo menos expliquei um bocadinho melhor de onde é que isto vem e também assumir responsabilidade por eu é que acho isto, ou para mim isto é. Certo. Mas se queremos mesmo assumir responsabilidade pela nossa comunicação, não é bem esse exemplo. Sim, mas às vezes queremos simplesmente chamar a pessoa palerma. Sim, claro. Só que estamos a criar um caminho melhor para que ela possa lidar com... mesmo chamar para que ela possa honrar o ser chamada de palerma. Opinião. Sim. Yeah. Eu honro essa tua opinião. Sim. Sim. Mas é isso, não é? Opiniões não são factos. Okay. Lembramos-nos muitas vezes disso. E ligando aqui também ao primeiro ponto de não assumir. Não é? Porque opiniões não são factos. Se eu estou a assumir a opinião como um facto, em princípio vou levar as coisas bastante a peito. Sim, e estou a assumir mais coisas sobre a opinião para além daquelas que realmente foram ditas. Certo, não é? Mais uma vez o esclarecimento é fulcral. Sim, a pessoa disse tu és um palerma e eu não só ouvi o tu és um palerma, como assumi que esta pessoa não me respeita, esta pessoa não quer estar comigo, esta pessoa acha que o outro é melhor. Não gosta nada de mim. Sim. Exatamente. Ok. Quarto... Este era o quarto. Quinto ponto. Vamos para o quinto. Quinto ponto. Distrai-te. Distrai-te. Quando ficas preso nessas tuas histórias, quando estás assim, tomas consciência de que eu estou aqui a levar as coisas, começar a levar as coisas a peito, não é? Porque esta cena de levar as coisas a peito é mesmo físico, não é? Essa cena, acho que é uma boa expressão em português, não sei como é que seriam... Em inglês é taking things personally, que seria equivalente ao sueco também, não é? Mas levar a peito acho que descreve melhor a sensação que efetivamente é. Por isso gosto deste quinto ponto, que é distrai-te e ativa o teu corpo. Encontra formas de ativares o teu sistema para te distrair. Em vez de ficares a remoer. Ali a ruminar. Tipo, ok, relax. Sim. Portanto, esse é o quinto, distrai-te. Aí a distração é importante, porque o movimento em si, não é? Quando tu levas uma coisa a peito, às vezes isso até gera um movimento. Um movimento de atacar o outro, ou um movimento de exigir que um determinado direito que eu acho que tenha seja observado. Mas aí a proposta é distrai-te, é tipo, pensa noutra coisa, faz outra coisa. Sim, o que é que acontece quando levamos a coisas a peito? Há aqui uma bioquímica que começa a entrar em ação. Se calhar produzimos aqui emoções de ansiedade, de stress, de irritação, de frustração e criamos aqui um combustível de fight, não é? De luta. E esse combustível, em vez de direcionarmos para a pessoa que fez ou disse algo que levamos a peito, podemos direcionar este combustível para, olha, uma sessão com algum tipo de técnica de respiração, ou ir correr, ou pôr uma música alta e dançar e cantar, olha, ir jogar pádel, fazer algum tipo de exercício vigoroso,
para colocarmos aquele combustível em movimento, mas direcionar para algo que é saudável. E acho que só a passagem do tempo e a criação de um bocadinho de distanciamento já faz com que nós achemos, epá, levei aquilo tão a peito, fiquei tão chateado com aquilo que o miúdo me disse, opa, ele provavelmente estava só cansado, ou tinha acabado de sair da escola, depois de estar 5 horas a levar seca na escola, é natural que tenha respondido daquela forma. Falava mais do cansaço ou do aborrecimento dele do que propriamente sobre mim. Não é preciso levar aquilo tão a peito. Às vezes é mais fácil isto, deixar passar um bocadinho. Não é? É como aquela cena, não é? Quando nós deitamos, às vezes estamos um bocado preocupados, chateados e ansiosos com uma coisa. E depois de manhã acordamos diferentes. Certo. Não é? Bom. Parece-me bem. Tens assim mais alguma coisa que gostavas de adicionar a esta lista ou achas que é... Eu acho que essa lista foi bastante interessante. As coisas estão todas relacionadas uma com a outra, não é? Mas eu acho que talvez também seja interessante só lembrar onde é que isto começa. Porque todas as estratégias que tu propuseste, elas começam em ganhar consciência de que talvez eu esteja a levar as coisas demasiado a peito, não é? E que talvez fosse melhor para mim, para as minhas relações, que eu levasse as coisas menos a peito. E acho que é dessa consciência que nasce a vontade de ouvir as estratégias e começar a utilizá-las. Só que acho que esse é um ponto de partida que não é um ponto dado. Porque há pessoas que estão aí. Há pessoas que já compreenderam isso há muito tempo e há muito tempo que aprenderam a não levar as coisas tão a peito. Mas há pessoas que estão numa fase ainda muito inconsciente. Elas não só levam tudo muito a peito, como nem sequer têm noção de que há aí algum tipo de escolha ou de subjetividade. Elas acham que é assim, não é? Até há quem vá dizer que uma pessoa com valores, claro que vai levar as coisas a peito e vai querer forçar que o mundo seja como ela acha que deve ser. Eu acho que há aqui duas formas de levarmos as coisas a peito. Uma é muito exteriorizando, não é? Atacar o outro e para fora. Mas há muitas pessoas, acho eu, acima de tudo mulheres, mas generalizando, claro, há de tudo. Mas daquilo que eu vejo que é essa de levar a peito é mais uma coisa que vem para dentro. É algo que é assim um corrosivo sozinha a pensar e criar essas histórias. Ou seja, o levar a peito não é só ficar furioso e reclamar, às vezes é o sentir culpa, vergonha. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que a emoção base por detrás de levar a peito, eu adivinharia que é a vergonha. Assim, a emoção base mesmo é a vergonha. E nós temos formas diferentes de lidarmos com essa vergonha, não é? E uma delas é exteriorizar e culpabilizar os outros e ir muito para fora, mas há outra que é ir muito para dentro e também as histórias que contamos é muito sobre nós e a nossa inadequação e o nosso como dar razão àquilo que as pessoas estão a dizer. Estava a pensar nisso agora enquanto estávamos a falar que ambas são o resultado de levar as coisas demasiado ao pé. Nós já falamos aqui algumas vezes no podcast sobre vergonha, mas acho que é um tema que pode ser interessante nós voltarmos a ele, porque a primeira vez que tu me fizeste a proposta que fizeste agora, que é a vergonha, que é se calhar a emoção base que está aqui por trás disto. Na altura a ideia pareceu-me meio estranha, meio assim contra-intuitiva, mas depois quando tu explicaste, fez não só bastante sentido, como até permitiu ganhar aqui um esclarecimento sobre algumas coisas que aconteceram comigo. Então, eu acho que se calhar é interessante aqui num dos próximos episódios voltarmos à vergonha. Sim. Vamos fazer isso? Vamos. Boa. Sim. Olha, em relação à conversa de hoje, como sempre, foi muito fixe. Acho que criou aqui umas novas avenidas de pensamento que, quem sabe, me vão permitir, a mim e a muitas pessoas que nos estão a ouvir, a levar as coisas menos a peito. Sim, eu acho que é bom. Podemos levar algumas coisas um bocadinho a peito, sim, mas... Olha, por exemplo, acho que podes levar a peito receberes um obrigado da minha parte por esta conversa, tá porque, bem, como sempre, foi, acho que uma bela conversa de desenvolvimento pessoal. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha
partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos.